Desvios posturais, má postura. Vamos abordar um pouquinho sobre esse tema hoje, certo? Turma da Melhora, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que estejam bem e que estejam melhorando a cada dia. Sinceramente, eu espero que você já esteja melhor do que ontem e que esteja ainda pior do que amanhã. Bom, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. Pois é, hoje a gente vai abordar o tema de desvios posturais, de má postura e assim por diante. Então, vou ser muito breve com isso aqui, vamos direto ao foco, vamos direto ao que importa. E para a gente começar, olha só esse exemplo. Imagina que você pegou um ferro qualquer, certo? Foi no lugar onde tem a terra, você colocou esse ferro em pé e pegou alguma coisa e bateu em cima desse ferro, tá? Você consegue concordar comigo que esse ferro ele vai enfincar na terra, ele vai fincar na areia, enfim, onde é que você tenha batido ali, certo? Agora, se você pegar esse mesmo ferro, for no mesmo pedaço de terra, pegar a mesma coisa que você usou para bater em cima dele e bater com a mesma força, e a única coisa que tiver diferente nesse ferro for, ao invés dele estar completamente reto, a gente colocar algumas curvas nele, então imagina que você pegou esse ferro e desenhou um S com esse ferro, certo? Quando você bate em cima dele, ele obviamente ele vai enfiar um pouco na terra, ele vai se enterrar um pouco por conta da pancada. Só que agora ele enterra menos, ele afunda menos na terra. Por que isso acontece? Porque essas curvaturas que a gente fez ali, essas curvas que a gente fez no ferro, ele faz com que o ferro trabalhe agora como uma espécie de mola. Então essas curvas elas se achatam, elas diminuem o tamanho delas e absorvem um pouco desse impacto, certo? Bom, agora que você entendeu isso, entenda, a nossa coluna, ela não foi feita para ser 100% reta, certo? Nós temos curvaturas que são normais, curvaturas que a gente precisa, curvaturas que a gente chama de curvaturas fisiológicas. É ideal que elas existam, certo? Só que num grau que seja aceitável. Se isso for uma curva quase inexistente, ou seja, uma retificação da sua coluna, ou se essa curva for muito acentuada, uma hiper dessa movimentação. Então, por exemplo, lá na coluna lombar, a curva da coluna lombar fisiológica chama-se lordose. Agora, e se essa curva for muito acentuada? Aí vai ter uma hiperlordose. Na coluna torácica, essa curvatura chama cifose. E os nomes técnicos você não precisa saber. O que você precisa entender aqui agora é só o conceito para que você possa melhorar, certo? Então, essa tal dessa cifose na coluna torácica, na região do nosso tórax, se ela for muito acentuada, a gente vai chamar então de uma hipercifose, tá certo? Então é o seguinte, quando você olha uma pessoa de costas, olhando para você mesmo de costas, o ideal é que a gente olhe para cada vértebra da coluna, cada ossinho da coluna, e ele esteja realmente um em cima do outro, numa posição mais vertical possível, sem curvas para lá e para cá, certo? Então, quanto mais alinhado, melhor. Ótimo. Agora, quando a gente olha para uma pessoa de lado, quando você se olha de lado, por exemplo, no espelho, aí o ideal é que não seja 100% alinhado a sua coluna, senão vai acontecer a história do ferro lá. A ação da gravidade aqui em cima, os impactos, um salto, por exemplo, quando a gente for se movimentar e assim por diante, a coluna agora não vai ter grande capacidade de absorver esse impacto. Então vai ser como o ferro que estava reto e a gente bateu em cima dele, certo? Como ele não absorveu nada do impacto, ele transmitiu tudo esse impacto para a terra e afundou. A gente não vai afundar na terra, ou seja, alguma coisa, alguma articulação, alguém vai absorver esse impacto. Então é ideal que a gente tenha curvaturas sobre isso. Tá? Eu não vou me alongar muito sobre isso, mas o ideal é o seguinte, saiba que se você tem a coluna muito retificada, ou se essas curvaturas estão muito acentuadas, isso pode te levar a ter dores e lesões, tá certo? Então é o seguinte, se você sofre com dores na coluna, ou se você não está com uma postura que seja ideal, uma postura que esteja te causando dor, ou até mesmo por questão estética mesmo, e essa postura esteja te incomodando, eu vou fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários só um eu quero, que eu vou te mandar um vídeo grande, onde eu te falo absolutamente tudo o que acontece na sua coluna, o efeito da gravidade, todas essas curvaturas, qual é o ideal, qual que não é o ideal, como que deve funcionar para que você tenha acesso a todo esse conteúdo aí, certo? Basta colocar um eu quero aqui, eu te mando esse vídeo e aí você vai assistir ele com calma, bem bonitinho, tá bom? Não deixa, obviamente, de curtir aqui, só o fato de você curtir me ajuda a chegar em mais pessoas para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível, tá certo? Um forte abraço, boa melhora!